Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Deus é misericordioso. E esta canção, eu conheci essa canção ainda há muitos anos, né? Quando as versões em português, eu acho que nem sonhavam ainda em existir, talvez. Eu já ouvia em inglês. E a versão em inglês, ela diz assim, nessa parte liberto eu fui, ele diz assim: minhas correntes se foram. Minhas correntes se foram. Talvez seja mais poético, né? Pensar desta forma, de que as correntes que nos prendiam, as correntes do pecado, foram rompidas quando ele bradou naquela cruz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele bradou ali, nossas correntes se foram. E louvado seja o nome do Senhor por sua graça e bondade em nossas vidas. E quero compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Vocês sabem que nós estamos estudando um pouco da epístola de Pedro, né? Epístola e carta são sinônimos, tá? Às vezes eu falo epístola e já teve alguém que perguntou: o que significa epístola, pastor? Procurei epístola e não encontrei. Acho que ela estava procurando um livro chamado Epístola, né? Aí acho que não encontrou muito bem. Mas epístola e carta são sinônimos, para a gente ficar sabendo. E penso que nós terminaremos hoje o capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do verso 21. Todos encontraram? Amém? O amém foi um pouquinho fraquinho, mas se você não encontrou, de repente pode acompanhar a leitura ali pela projeção, tá bom? Então vamos ler. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 21 até o verso 25. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que seja por ele recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Quando contemplo os teus céus, a lua e as estrelas que ali puseste. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que dele te lembres? Amado Senhor, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente no dia da adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que os mares rujam com toda a fúria. Sabemos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus nela está, jamais será abalada.
Ele vem em seu auxílio, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Tu, Senhor, com tua graça e bondade, com tua fidelidade, com a tua lealdade, com tua misericórdia, compraste cada um dos teus filhos que aqui se encontram, os meus irmãos, que foram santificados pelo sangue do Senhor Jesus. E nesta noite, enquanto estivermos aqui, ó Pai, a nossa oração neste instante é que o Senhor fale conosco. Já sentimos um pouco da tua presença. O nosso coração já se aqueceu por cantarmos louvores ao teu nome. Mas nesse instante, queremos contemplar a face de Cristo Jesus na sua santa e verdadeira palavra. Fale conosco. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Como amo os teus mandamentos, ó Senhor. Senhor, Senhor nosso. Quem é como o Senhor? E nesse instante glorificamos o nome de Cristo, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Amém. Graças a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Amados irmãos, eu não vou recapitular, não vou recordar tudo o que vimos até aqui, até porque os irmãos têm as gravações disponíveis no YouTube, vocês podem voltar até as gravações e aprenderem ali ou relembrarem alguma coisa que talvez tenha perdido. Entretanto, é importante destacarmos que nesta carta, nesta epístola, o apóstolo Pedro tem dois temas principais. O primeiro deles é que os seus leitores creiam corretamente em Jesus Cristo. A intenção de Pedro aqui é demonstrar, ou melhor dizendo, apresentando as doutrinas centrais da fé, para que cada crente em Cristo Jesus creia não só em Cristo Jesus, mas creia de forma correta. Especificamente no que Jesus fez através da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Muitos creem em Jesus, mas poucos creem de forma correta. Aplicam a sua fé naquilo que verdadeiramente o Senhor Jesus e fez por nossas vidas. Uns pensam que ele é um bom homem, foi um bom professor de moral, de ética. Outros pensam que ele foi algum dos profetas. Outros simplesmente como um filho de Deus que veio e morreu e ninguém sabe por que exatamente explicar, mas crer em Cristo Jesus e na sua obra de forma correta faz toda a diferença para que nós possamos ver as coisas como elas devem ser vistas. E é isto que Pedro está nos apresentando aqui. Ele mostra que os crentes devem viver desta maneira que aprenderem. Assim como vocês aprendem de Cristo Jesus, como vocês compreendem as doutrinas centrais da fé cristã, que vocês vivam de forma digna da vocação pela qual vocês foram chamados. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, embaixadores de Cristo. Uma missão sublime nos foi entregue e nada pode tomar esse chamado das nossas mãos. Por isso é importante, é imperioso, é imprescindível que cada um de nós, compreendendo as sãs doutrinas, compreendendo de forma correta quem é Cristo Jesus e o que Ele fez, possamos conduzir a nossa vida, as nossas escolhas para o centro da vontade de Cristo. Pedro quer não só explicar a fé cristã para os seus leitores, mas ele quer, sobretudo, que os seus leitores aprendam a praticar a fé cristã, compreendam-na de forma correta e apliquem-na de forma adequada, bíblica, cristocêntrica em sua vida.
Permita-me contar uma fábula aqui nesse instante. Eu não sou muito de fábulas, mas acredito que esta pode exemplificar muito bem o que eu estou pretendendo trabalhar aqui com vocês, o que nós estamos pretendendo trabalhar com vocês. Um rei deu a 2 servos seus 2 moedas, uma de ouro e uma outra de bronze. A de ouro tinha um valor elevado, por óbvio, e a de bronze um valor insignificante. O primeiro servo guardou a moeda de ouro e gastou a moeda de bronze. E o segundo servo inverteu, gastou a de ouro e guardou a de bronze. Aquele rei se dirigiu ao segundo servo e disse: por que você desperdiçou aquilo que é eterno? Aquilo que tem valor eterno, que não perde o seu valor. Porque ele decidiu gastar aquilo que é ouro, aquilo que não perde o seu valor. E o de bronze, ele guardou. Algumas vezes nós fazemos este tipo de escolhas. Guardamos aquilo que é passageiro e torramos, gastamos, como se não houvesse amanhã aquilo que é eterno. Voltando os olhos agora para o texto no qual nós lemos, nós temos o verso 21, e diz assim, verso 21, por meio dele vocês creem em Deus. Aí ele explica, sobre a questão da fé e esperança, e aí ele termina, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu quero trabalhar essas duas orações primeiro. Por meio dele vocês creem, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Cristo é apresentado aqui por Pedro como autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Não fomos nós que cremos primeiramente nele. Foi ele que veio ao nosso encontro. Foi ele que trabalhou nas nossas vidas. Foi ele que produziu a fé, o arrependimento, a contrição nos nossos corações para nós nos voltarmos para ele. Não fosse Cristo, nós jamais daríamos um passo sequer na direção do Senhor. É por seu Espírito que o homem passa não somente a crer em Deus, mas a viver por fé, viver em fé. É através do Santo Espírito que nos convence que nós necessitamos da graça divina, que nós passamos a viver para Cristo e por Cristo. Por meio de Cristo também permanecemos em Deus pela fé e esperança. Nós não somente cremos, mas permanecemos. E aqui nós temos, talvez não de forma explícita, mas o conceito de Cristo como autor e consumador da nossa fé. Ele cria a nossa fé e nos faz andar em fé para uma esperança eterna. Fé e esperança andam juntas. Se você pegar o texto de Romanos capítulo 5, por exemplo, você vai ver que fé e esperança andam juntas ali. Veja, eu penso aqui que a fé pode indicar aquilo que já foi consumado, aquilo que já foi realizado. E a esperança indica algo que se consumará no futuro. De forma que a fé que nós temos é sobre aspectos pretéritos, coisas que aconteceram lá atrás. A nossa fé não é naquilo que irá acontecer. Basicamente, a fé cristã, claro, veja, eu não estou dizendo que é desta forma e ponto final, mas boa parte da fé cristã, dos ensinamentos da fé cristã, se voltam para o que aconteceu, para a vida de Jesus, para a sua morte, para a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E a nossa esperança se volta para aquilo que irá acontecer. E eu pergunto para vocês, o que é que irá acontecer a respeito da fé cristã? O que é que ainda falta se consumar?
a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Fé nós temos por conta daquilo que Ele fez, e esperança por conta daquilo que Ele irá fazer, consumar. Se pensarmos desta forma, podemos compreender que a fé é resultado da morte sacrificial de Jesus e a esperança é resultado da ressurreição dele. A fé talvez se volte para aquilo que foi feito na cruz, do sofrimento de Jesus, de como Ele pagou os nossos pecados ali, e como Ele disse, está consumado. E a nossa esperança ressurgiu em glória quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. De forma que a nossa fé olha para a obra da cruz, mas a nossa esperança se confirma na ressurreição e na vinda do Senhor Jesus. Pela fé, fomos aceitos por Deus, pois somos salvos pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, que foi morto por nossos pecados. Pela fé, nós somos aceitos por Deus, por aquilo que Cristo Jesus fez, consumou a sua obra na cruz. A esperança não se limita, contudo, a esta vida, mas volta o seu olhar, sobretudo, para a eternidade. É a eternidade que se abre uma janela extraordinária para o crente. É contemplando a eternidade que o crente suporta todos os sofrimentos dessa vida. É contemplando a eternidade que o crente pode permanecer dando glória a Deus, que nada pode lhe abalar. A fé está firmada naquilo que foi feito, e a esperança se confirma naquilo que Ele irá fazer. A sua vinda para buscar o seu povo. Veja, deixe-me ler alguns textos da palavra do Senhor que fala sobre o nosso estado eterno com o Senhor. Apocalipse capítulo 21, versos 1 ao 4, vai dizer assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Perceba que no estado eterno não há morte, nem sua, nem daqueles que você ama. Não há tristeza, não há depressão, não há angústia, não há choro, não há dor, seja física ou na alma. Para aqueles que estão angustiados, eu penso que a eternidade, contemplar Cristo Jesus na eternidade e ter essa esperança de viver com Ele para todo sempre, supre todas as nossas necessidades. Não há dor, não há choro. Apocalipse capítulo 22, versos 1 a 5 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. No Éden foi dito: maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas agora em Cristo está sendo dito: já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. O seu nome estará em suas testas, provavelmente como uma coroa que receberemos e um título: príncipes de Cristo, príncipes do Cordeiro, algo do tipo. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus
os iluminará. E ele ainda continua dizendo assim: e reinarão para todo sempre. E reinarão para todo sempre. Esse estado eterno nos é dado de graça. Não temos que comprar ou pagar valor algum para obter isso. Veja o ladrão na cruz. Teve uma vida toda de devassidão, longe de Deus. Talvez Deus o cercou em vários momentos e ele resistiu. Mas ali, quando ele olha para Jesus naquele instante, contemplando Jesus, diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A eternidade, irmãos, é algo extremamente palpável. A ressurreição, a vinda de Jesus é algo para o futuro. Talvez a gente não sabe o momento adequado, mas o estado eterno é a partir da nossa morte. Morremos, imediatamente entramos no estado eterno. Não ficamos numa espécie de sono aguardando a vinda do Senhor Jesus. Não, esta doutrina não é ensinada na Escritura. O que é dito na Escritura é que hoje, assim que se partirmos, estaremos com Ele para todo sempre. De forma que o crente não quer morrer, mas quer estar com o seu Senhor para estar nesse estado eterno. E nós poderíamos passar a noite aqui citando versículos que aquecem a nossa alma com essas coisas eternas. A gente se apega aqui com algumas coisas que são semelhantes àquela moedinha de bronze sem valor que eu falei. E se esquece de guardar este bom tesouro, que é a moeda de ouro qual falamos. Só mais um texto da palavra do Senhor. Talvez Apocalipse 21, versos 22 a 23, diz assim: não vi templo na cidade. Ele passeou a cidade todinha, João passeou a cidade e diz: não vi templo na cidade. Aí ele explica: pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. É como se nós estivéssemos dentro de Deus, quando estivermos lá. Não só vendo Ele face a face, mas vivendo dentro de Deus. O próprio Deus será o nosso templo. Entende? É como se essa união mística que temos, que o Espírito Santo habita em nós, e nos guarda, e nos enche de gozo e de alegria, e nos faz andarmos em santidade. Agora as coisas se invertessem quando chegarmos na eternidade. Ele não viverá em nós, mas nós viveremos nele. E estaremos inundados para todo sempre da glória de Deus. Ainda no verso 21, Pedro diz que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o glorificou. Ele diz que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Temos um dos pontos centrais da fé cristã aqui. Cristo morreu e ressurgiu em glória para todo sempre. E assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados em glória e viveremos com ele para todo sempre. Amém. Assim como ele morreu e ressuscitou e para todo sempre vive, nós também morreremos, e na verdade até o apóstolo Paulo diz que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos juntados a eles no céu, num grande coral, num grande gozo eterno, onde Cristo Jesus habitará no meio do seu povo para todo sempre. Ele ressuscitou, e a nossa fé e esperança se confirmam na ressurreição do Senhor Jesus. O verso 22, diz assim: amem
Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo coração. Amem sinceramente uns aos outros e de todo coração. Temos aqui uma forma prática de verificarmos se há uma conversão genuína na vida de uma pessoa. Não temos como aferir materialmente, 100%, plenamente, a conversão de alguém. Não temos. Mas, se não há esse indício aqui, provavelmente a pessoa ainda precisa de um novo nascimento. Provavelmente. Esse indício é do amor sincero ao irmão. Quem ama o seu irmão, provavelmente, ainda não é plenamente a certeza de que foi convertido, mas provavelmente foi convertido. Aquele que não ama o irmão, certamente não se converteu. Não há equívoco em dizer isso. Aquele que não ama o irmão, certamente ainda não se converteu. Então nós devemos olhar para nós mesmos e procurar ver se amamos uns aos outros de forma sincera, de todo o coração. Se não amarmos uns aos outros, devemos orar para que Cristo Jesus crie este amor em nossas vidas, que é fruto da conversão genuína. Aqueles que amam a Cristo, invariavelmente amam os pequeninos de Cristo. Ninguém pode dizer que ama ao Senhor sem amar os seus filhos. Ninguém pode dizer que ama Jesus sem amar os seus discípulos. E, na verdade, nós não vemos o Senhor e praticamos o amor que Ele nos ensinou uns com os outros. Eu amo você, oro por você, abençoo a sua vida, você ora por mim, abençoa a minha vida e me ama. E a gente vai se edificando mutuamente. A fé cristã, irmãos, muitos têm ensinado aí, infelizmente, que a fé cristã é algo que a gente se aproxima para tirar proveito, colher frutos e entregar pouco. Não, a fé cristã não é isso. Mais bem-aventurado é receber, dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E dar a quem? Ao Senhor? O que é que a gente dá a Ele? O nosso amor uns pelos outros. Mas bem-aventurado é abençoar o próximo, é abençoar o irmão do que ser abençoado. E muitos têm ensinado que mais bem-aventurado é ser abençoado, é receber, em vez de partilhar. A fé cristã não é isto. A fé cristã significa dizer que nós vamos a Cristo, amamos a Cristo, amamos os discípulos de Cristo, os filhos de Cristo, para expressar o nosso amor por Cristo, amando os seus filhos, abençoando os seus filhos, abençoando os seus discípulos. Verso 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vocês foram regenerados. Veja como Pedro está afirmando que o amor fraterno, sincero, é resultado do novo nascimento. O amor fraterno, sincero, claro, é resultado do novo nascimento. Pois o regenerado, o feito nova criatura, tem o seu tesouro nos céus, onde ladrões não roubam e a ferrugem não corrói. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. O Senhor nos ensinando algo da parte de Deus, Ele nos disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver aqui, nosso coração estará aqui. O nosso coração é enganoso, é egoísta. E aí a gente fica com medo de perder os bens que aqui estão. O filho, a filha, a esposa, a casa, o carro, o terreno, o emprego, a conta no banco e coisas do tipo. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro está nos céus, ladrões não roubam,
e ninguém pode tirar de nós. E ter o tesouro nos céus muda toda a nossa compreensão da vida cotidiana, do dia a dia. Ter o tesouro nos céus faz com que sejamos mais generosos, porque não se ajunta tesouro nos céus, a não ser de outra forma, guardando e praticando os ensinamentos de Cristo Jesus. Me diga como nós podemos depositar tesouros nos céus. Você já viu algum banco que envia tesouro para uma conta bancária nos céus, que faz uma transferência, um Pix talvez? Não, nós ajuntamos tesouro nos céus, amando uns aos outros, zelando pela fé uns dos outros, abençoando uns aos outros, praticando a piedade cristã, vivendo a fé em Cristo Jesus. É como se Pedro estivesse nos lembrando que as coisas desta vida vão ficar nesta vida. Portanto, as coisas desta vida não devem interferir nas escolhas eternas que o crente deve fazer. Eu repito, talvez você não tenha pego essa parte. As coisas desta vida não devem interferir nas escolhas eternas que o crente deve fazer. Mas eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu sou tentado quase que todos os dias a escolher as coisas terrenas. Às vezes estou cansado fisicamente e sou tentado a escolher ficar um pouquinho mais na cama em vez de me levantar e orar, em vez de me levantar para ler a Escritura. Às vezes, quando estou cansado, sou tentado a querer ficar em casa. Hoje eu disse para minha esposa que não estava passando muito bem, não estava me sentindo muito bem, melhor dizendo. Não é que não estava passando bem, não estava me sentindo muito bem. E ainda cogitei a possibilidade de ficar em casa. Eu disse, não, mas o Senhor é Deus que cura. É Deus que cura. Somos tentados a escolher as coisas desta vida em detrimento das coisas eternas, esquecendo das coisas eternas, deixando as coisas eternas de lado. E Pedro está nos lembrando aqui que nós devemos escolher aquilo que é eterno. Você quer dar o reino dos céus? Seja sincero. Olhe para dentro de você e pergunte a si mesmo. Ou você está vindo à igreja simplesmente para ter dias melhores, para ter paz, para criar os filhos numa boa ética, numa boa moral? Você quer dar o reino dos céus? Olhe para dentro de você, faça essa pergunta com sinceridade. Agora deixe-me dizer uma coisa: o diabo, seu adversário, não medirá esforços em tirar o reino dos céus de você. E eu pergunto, o quanto você está disposto a lutar pelo reino dos céus? O quanto você está disposto a sacrificar pelo reino dos céus? O quanto você está disposto a abdicar, a tomar a sua cruz para seguir para o reino dos céus? Olhe para você, responda a si mesmo. Nós temos aqui os versos 24 e 25. Ele diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Veja, o que nós temos aqui é que Pedro está colocando a humanidade, de uma forma geral, como uma grama, algum tipo de erva, talvez, ou o feno, que seca. Você passa por um pasto, está tudo muito bem verdinho, e no verão, de uma hora para outra, está tudo seco. O agricultor sabe muito bem o que é isso, né? Quanto mais você vai para o lado do sertão, você identifica melhor isso aqui. Chove, fica tudo muito verdinho. De uma hora para outra, tudo seca. A glória do homem, a humanidade como essa grama, toda a humanidade como uma grama. A glória do homem, aquilo que o homem se gloria, os seus bens, os seus feitos, a sua sabedoria, a sua inteligência,
o quanto ele é estudado, é versado, é importante aqui na terra, o quanto as pessoas o admiram, o quanto ele é famoso, o quantos seguidores ele tem no Instagram. Tudo isso é uma flor. E é interessante que Pedro coloca aqui como um tipo de flor brilhante. A palavra para descrever a flor aqui era usada para um tipo de flor bonita, um tipo de flor brilhante, que chama a atenção. Não uma flor simples qualquer, mas uma flor brilhante, uma flor que chama a atenção. Mas apesar de ser brilhante, apesar de ser bonita, apesar de ser formosa, murcha e cai. Murcha e cai. Eu lembro de uma vez, uma vizinha minha, uma senhora, ela já tinha uma certa idade, e eu gostava muito de brincar com os filhos dela. Nós éramos adolescentes, ali em volta de 15, 16 anos, e a gente sempre brincava, jogava bola, jogava peão, bola de gude, essas coisas. E lembro de uma vez que a gente estava lá na casa dela, ela foi trazer água para a gente, nós estávamos brincando na rua, e ela gentilmente foi trazer água para a gente. E daí a pouco ela veio com uma fotografia dela e do marido quando eram bem jovens. Preto e branco, mas quando eu olhei para ela, olhava para ela e olhava para a foto e dizia, nossa, quanta diferença. A foto dela, ela era uma mulher muito bonita quando na juventude, muito bonita. Mas já ali pelos seus 60 e alguma coisa, ela já não era lá essas coisas. É a glória do homem. Ainda que sejam formosos, inteligentes, brilhantes, essa glória murcha e cai. E perece. A despeito da temporalidade e fragilidade do homem, Deus lhe concedeu algo que permanece para todo sempre. O que é que permanece para todo sempre? A palavra. A palavra permanece para sempre. O quanto já perseguiram a palavra? O quanto já tentaram destruí-la? O quanto já tentaram mudar a palavra de Deus? O quanto já tentaram desacreditar a palavra de Deus? Ortodoxos, ou melhor, a neo-ortodoxia ou teólogos liberais dizem que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. De forma que há textos que são inspirados e textos que não são inspirados. Isso é o neoliberalismo, é a neo-ortodoxia. Diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela permanecerá para todo sempre. Toda habilidade que você tem, você se acha hábil com alguma coisa. Tem cara que pega uma moto, sai empinando, né, faz coisas que, meu Deus, como é que um ser humano pode fazer algo desse tipo? Tem cara que, eu lembro que meu irmão passou um tempo sendo capoeirista, ele dava todo tipo de pulo que eu me espantava. Até o presbítero George, um tempo desse, lá na praia, estava dando uns saltos mortais que eu me espantei. Eu digo, acorde que George vai se acabar ali num pulo desse. Penso que quando mais jovem, né, deveria ser altamente preparado. Mas agora, né, meu irmão? Agora, se ele inventar de dar um salto mortal, chame primeiramente o SAMU. Toda habilidade, todo conhecimento serão aniquilados. Até o seu nome será mudado. Você diz, quando eu vou precisar, eu sou Augusto. Eu nem deveria dizer isso, né? Porque eu estou como Augusto. Quando chegar lá em cima, eu vou receber um novo nome. Entende? Então, até aquilo que a gente tem certeza de que é, o nosso próprio nome, que a gente se apresenta, prazer, eu sou fulano. Lá, quando chegar lá em cima, Jesus diz, não, você não é mais fulano, não, você é outro nome agora. Ele vai mudar o nosso nome. Todo conhecimento, toda habilidade humana serão aniquilados. Mas aquilo que aprendemos de Deus, na sua palavra, permanecerá para todo sempre. Você pode ser um matemático, um físico, um contador,
um programador de computação, tudo isso não servirá de absolutamente nada quando chegar lá. Você pode ser uma cozinheira de mão cheia, uma costureira extraordinária, uma professora de línguas, uma enfermeira hábil, um médico exemplar. Quando chegar lá em cima, isso não servirá de absolutamente nada. Mas aquilo que você aprender da palavra do Senhor servirá para a eternidade. Aquilo que você aprender da palavra do Senhor servirá para toda a eternidade. Veja, é claro que aquilo que aprendemos de Deus, a gente fica ansioso para contar para outras pessoas, né? A gente aprende para compartilhar. E eu quero desafiar vocês, cada um de vocês, a compartilhar. Não seja aquele tipo de pessoa chata que não respeita os limites do outro, mas compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe os ensinamentos com outras pessoas. Vocês não sabem como a outra pessoa está do outro lado, às vezes até ansiosa por ouvir algo da parte de Deus. E às vezes a gente se cala. Não tenha receio de compartilhar. Se você estiver sendo invasivo, a pessoa vai deixar claro que você está sendo invasivo e você abençoa, né? Sacode o pó do sapato, como Jesus nos ensinou, abençoa e segue para o próximo, certo? Então a gente não precisa ficar insistindo o tempo todo, batendo na mesma tecla, com pessoas que não querem ouvir o Evangelho, mas nós devemos compartilhar o Evangelho. E isto, irmãos, faz toda a diferença nas nossas vidas. Saber que somos instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas, mudar vidas. Sabe, você se sentir útil no reino dos céus, não só como um consumidor que vem no domingo, senta aí, escuta as canções, escuta uma mensagem e vai embora e aparece no próximo domingo ou sei lá quando. Mas Deus tem nos chamado para pregarmos a sua palavra, para vivermos a sua palavra, para testemunharmos a sua palavra. Aqui, indo para o final, eu quero trazer algumas aplicações práticas daquilo que nós vimos até agora, certo? A primeira delas é viva com fé e esperança em Cristo. Viva com fé e esperança. Eu disse para vocês que a fé, provavelmente, é resultado daquilo que ele fez na cruz. Nossa fé está baseada naquilo que fez, naquilo que ele fez. E a nossa esperança está voltada para aquilo que se consumará quando ele voltar. Fé é a certeza do que já aconteceu, como nós demonstramos. E esperança é a confiança daquilo que virá. Pratique em tempos de crise fé e esperança. Lembre-se de que a salvação está garantida em Cristo. Ore com confiança, sabendo que Ele já venceu a morte e um dia voltará para nos levar para si. Como Ele declarou na sua palavra em João capítulo 14. Vou preparar-vos lugar. Se eu não fosse preparar, em outras palavras, né? Na versão de Apóstolo Augusto, se eu não fosse preparar lugar para vocês, eu teria dito. Certo? Se fosse de outra maneira, se vocês fossem ficar por aqui, eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês. Ame com sinceridade, porque o amor sincero é resultado de quê? De um novo coração, de um novo nascimento, da regeneração. Amar um ao outro significa dizer que nós fomos regenerados. Perdoe como você foi perdoado. Sirva sem esperar reconhecimento algum, nem do pastor, nem de irmão algum. Faça o que Deus colocou na sua mão da melhor forma que você puder fazer, como quem faz para Deus, como quem espera a recompensa dele. Valorize a comunhão na igreja, pois o amor fraternal é evidência da conversão genuína. Esse momento que nós vivemos aqui, às vezes a gente sai tão apressado, né? Que é logo fechar a igreja e sair. Tem um irmão que chega para a gente e fala, amém, né? Como quem diz, vamos, da linha na pipa, vamos embora. Mas esse momento de comunhão,
de estarmos juntos, reunidos, é importante demais. Você aqui não só é abençoado, você também é abençoador. Abençoador. Uma outra aplicação: invista naquilo que é eterno. Invista o seu tempo, as suas habilidades naquilo que é eterno. A vida humana é frágil como a relva, mas a palavra de Deus permanece para sempre, é eterna. Priorize a leitura da Bíblia. Não se apegue demasiadamente ao seu cotidiano, às riquezas, o dia a dia. Não fique perdendo tempo com tolices na internet, ou seja lá em qualquer outra coisa. Encha o seu tempo com as coisas de Deus. Encha a sua vida, o seu coração, a sua mente com as coisas de Deus. Compartilhe o Evangelho. Mantenha os olhos no céu, não nas dificuldades terrenas. Se eu disser assim, quem está passando dificuldade, levanta a mão. Vala-me Deus, né? Quem está precisando de oração, vem aqui para frente. Pronto, não vai ter espaço aqui na frente. Mantenha os seus olhos no céu. A sua esperança no Senhor. A esperança na glória futura, que nos fortalece nas tribulações. Por fim, examine o seu coração. Examine o seu coração. Sua fé está firmada em Cristo? Seu amor pelos irmãos é sincero? Veja, eu não estou falando de sentimento. Amor na Bíblia não é sentimento, certo? Em muitas ocasiões não é sentimento. Amor na Bíblia é prática, certo? Tanto é que Jesus diz assim, ame os seus inimigos. Já imaginou? O cara está sentindo afeições pelo inimigo. É a síndrome de Estocolmo, né? As pessoas que se apaixonam pelo algoz. Não é esse tipo de coisa que Jesus está falando. Jorge sabe o que é isso, né, Jorge? Depois eu vou deixar para ele explicar para vocês, em outra ocasião. Seu amor é sincero pelos irmãos? Sua vida reflete a eternidade ou apenas os prazeres passageiros deste mundo? Sua vida reflete a eternidade? Quem olha para a sua vida vê que você procura andar em caminhos eternos. Escolhe aquilo que é eterno. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Eu gostaria de terminar da mesma forma que comecei, com aquela historinha, aquela fábula que foi falada. O rei que a 2 de seus servos deu 2 moedas, uma de grande valor e uma de valor insignificante. E pergunto, qual delas você vai escolher? Qual delas você tem escolhido? Qual delas você tem guardado como um tesouro para a sua vida? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço e te bendigo, porque tu és misericordioso e gracioso. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Abençoa os teus filhos que aqui estão, e que a tua palavra se multiplique em nossas vidas. Sejamos verdadeiramente teus discípulos, que vivem para a tua glória, que vivem não para si mesmos, mas para o Senhor, com os olhos voltados na eternidade, com fé em Cristo Jesus e mantendo a esperança na sua vinda. Essa é a nossa oração, Jesus. Amém.